Olá, meus amigos e minhas amigas condominiais. Hoje é 30 de agosto de 2023. Hoje eu estreio meu podcast, nosso podcast da CMS Prediais. Sou Marcelo e trabalho com condomínios verticais há 26 anos. Então decidi fazer esse podcast, esse formato, para gerar conteúdo para síndicos, síndicas, condôminos. Eu quero, nessa primeira temporada, que vão fazer 10 programas, né? Eu quero trazer profissionais das mais diversas áreas, sempre com foco no relacionamento, administração e manutenção de condomínios verticais, que é onde a gente atua, né? Então, eu conheço muita gente, quero fazer uma coisa bem abrangente. Todos os vídeos vão ficar nas nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, nosso site. Vai ser uma plataforma de consulta, né? E hoje, aqui comigo, meu primeiro convidado, que eu agradeço muito e aceita o nosso convite, né? Ele tem 47 anos, casado, tem um filho, né? É proprietário de uma das maiores administradoras de condomínio de Piracicaba, que já tem 40 anos, e ele está há 30 anos na empresa, né? Comigo aqui, Rodrigo Brancaleon. Legal, Marcelo. Rodrigo, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço aí pelo convite. Uma honra poder ser o primeiro convidado aí dessa primeira série aí. Achei bem... Fico honrado mesmo. Agradecido pelo convite. E eu que agradeço todo esse tempo, né? Você está à frente da empresa há quanto tempo? Como frente mesmo? Como frente da empresa, por volta aí de uns 25 anos. 25 anos. 25 anos na frente aí da Brancaleon, né, administradora de condomínios. Posso contar um pouco da história? Claro, vamos lá, como tudo começou. Essa empresa começou pelo meu pai, pela minha mãe, né? A convite de um amigo para administrar um prédio que ele tinha acabado de comprar, né? Nem se falava de administração de condomínios, era o escritório, né? Que faz o pagamento, o recebimento e tudo mais. Então, na época, meu pai trabalhava numa empresa aqui em Piracicaba, minha mãe tinha acabado de criar Dona Sônia, de criar os filhos, né? Quando eu falo do meu pai, o seu João Brancaleon Filho, né? Já não faz mais parte do nosso meio. E aí começou, né? E é curioso, Marcelo, porque esse prédio que eu estou te dizendo aqui, ele é cliente nosso até hoje. Até hoje. Até hoje ele está conosco, né? E isso é muito gratificante para a gente, né? Puxa vida, hein? Nós temos 40 anos de 40 anos de casa, né? E isso é gratificante demais, porque a maioria dos nossos clientes, né, eles têm uma aderência boa com a Brancaleon, né? Geralmente são clientes de contrato de muito tempo, né? Algo que a gente prima muito, né? Nós nunca fomos ligados em volume de cliente, mas na qualidade, sim. Não dos clientes, mas na qualidade de serviço que a gente presta, né? Legal. E isso dá aderência, né? É uma coisa que acontece comigo, né? Quando eu vou fazer orçamento num prédio de pintura e tal, eu sempre pergunto quem é que administra, né? Então eles falam, aqui é o Brancaleon. Ah, ABC? Não, ABC não, é o Brancaleon. Daí eu falo, ABC é administrador Brancaleon de condomínios. A história é essa, né? Quando a razão social da empresa, né, ela é ABC, Administradora Brancaleon de Condomínios. Isso foi a época lá quando nós passamos a dar nomenclatura, porque como eu disse, né, começou tudo muito sem a pretensão de ter uma administradora, né? Então, na época, foi algo que nós pensamos e isso fixou a marca, né? E hoje nós a chamamos de Brancaleon, administradora de condomínios, para dar destaque no nome da empresa, né? Que é o meu sobrenome. Sim. Né? Então, a história da ABC e Brancaleon é isso. É a mesma coisa. E só atende Piracicaba? Somente Piracicaba. Né? Legal. Nós já fizemos algumas coisas fora, né? Eu quando eu tinha acho que uns 20 anos, mais ou menos, 25, eu tinha um sonho de
morar e trabalhar na praia, né? Sim. E eu pensei, por que não? Praia, estado de São Paulo? Não, praia, estado de São Paulo. São Paulo. Especificamente Litoral Norte, que é um lugar que eu gosto muito. Tá. E aí eu falei, poxa, se eu não tentar, eu não vou saber. E fui, né? Tivemos alguns poucos clientes e hoje eu tenho a convicção de que praia é para passear, né? Trabalho não que não dê para trabalhar, mas não foi um resultado esperado. Mas eu sempre digo, se eu não tivesse tentado, eu ia ficar com essa dúvida o resto da vida. Mas você chegou a ter escritório formal na praia? Não. Só? Eu assumi alguns clientes para sentir mercado, ver como é que é. Entendi. Mas me deu a convicção de que praia é para passeio, né? É veraneio. Não, Trabalhar. Então, mas foi uma experiência boa. Não foi uma experiência ruim, não. Sim. Tá? Mas só vi que não valia a pena fazer um investimento, né? Tá. Para ter algo que eu acho que não ia ter um resultado tão bom quanto eu esperava. Mas, né? Um jovem de 25 anos, poxa vida, né? Solteiro na época? Não, já era casado. Já era casado? Já era casado. Novo, hein? Casei com 22 anos e meu filho, Vitor, nasceu quando eu tinha 25. Puxa, que legal, Rodrigo. E viu, Rodrigo, você é frente da ABC, né, da Brancaleon, o atendimento de vocês é bastante humanizado. Gostaria que você falasse disso. Primamos muito pelo atendimento humanizado, né, tanto de síndicos quanto de condôminos, né. Temos os meios de atendimento digital, né, via WhatsApp, e-mail, né, telefone, obviamente, mas é o que a gente prima muito, né? Nós não temos na nossa mente fazer um sistema de atendimento 100% automatizado e que não tem esse contato, né? Tanto que é uma marca nossa isso. Sim. Né? Então, tanto para síndico quanto para condômino, lógico, nós temos, né, perfil de todos os jeitos. Tem a pessoa que só fala por WhatsApp, né, que a gente não lembra nem da voz, e tem aquele que quer ir lá e marcar horário, sentar, conversar e tomar um café, resolver o problema e bater papo, né? Tem casos lá que a gente resolve a parte profissional em 15 minutos e depois fica 1 hora no bate-papo. Mas isso é bom. Tá. Eu acho ótimo isso. Mas voltando ainda nesse assunto da humanizada, o aplicativo tipo WhatsApp ajuda bastante. Muito, mas tem muito prós e contras também, né? Eu falo do atendimento da Brancaleon, né, pelo WhatsApp, e aí existe o WhatsApp dos condomínios, que esse nós não intervimos, né, obviamente, que é uma questão de administração interna, mas quando se fala em grupos de WhatsApp de condomínio, né, historicamente, eles dão bastante fermento para determinados assuntos, né? Aumenta. Né, às vezes, né, um caso simples de tudo, né, às vezes um animal de estimação que escapou, né, tá ali sem coleira, aquilo vira, às vezes, uma discussão sem fim, né? E, na maioria das vezes, não tem solução nenhuma, né? Só criam mais problemas. Né? Então... É o fermento mesmo. Então, é uma coisa complicada, né? Eu falo que, às vezes, quando você conversa, né, às vezes você pensa. Mas eu falo que o dedo às vezes não pensa, né? Ele começa a escrever ali e aí... E às vezes o corretivo também dá uma palavra que não era aquela e a palavra foi... Aí acaba criando situações inusitadas, né? Eu tenho medo desses grupos. E tem algum grupo da administração interna, por exemplo, síndico, subsíndico, conselheiro, que a ABC está inserida junto? Não. Não tem? Não, porque assim, em que pese nós sermos o braço direito da administração interna, né, estarmos caminhando juntos... Mas são assuntos que eles têm que tratar internamente, né? Da gestão interna do condomínio. E nós estamos sempre nos bastidores, né? Então, nós trabalhamos muito, Marcelo, na consultoria preventiva, né, dos assuntos do condomínio. Tem síndico que às vezes fala, nossa, mas a gente fica perguntando bastante coisa para vocês e tal. Eu falo, eu prefiro que pergunte 1000 vezes, né? Do que, de repente, tomar uma atitude lá no calor da situação e, de repente, isso criar um problema para o prédio. Né? Nós defendemos a coletividade. Né? Quando eu falo de condomínio, eu estou falando de coletividade. Né? São proprietários comuns. É isso que quer dizer um condomínio. Né? Com vários domínios proprietários. Né? E a Brancaleon foi criada
para auxiliar essa gestão interna. Mas seria, assim, humanamente impossível nós acompanharmos todos os grupos de conselho e tudo mais. Mas a maioria dos prédios tem o grupo, né, de síndico, conselheiros. Isso agilizou muito o trabalho deles, né? Porque antigamente era, tem que fazer reunião do conselho, que dia você pode, que dia você não, esse dia eu não posso e tal. Então, às vezes, né, porque daí é um grupo restrito, nós estamos falando de no máximo 5 pessoas, né? Então é muito mais fácil você tratar determinado assunto via que o síndico possa, né, consultar o seu conselho pelo grupo de WhatsApp, né? Mas falando um pouco, né, entrando um pouco aí nos grupos de WhatsApp de condomínio, algo que eu acho muito interessante, né, para que esses aplicativos de mensagem de fato tenham o resultado esperado, são os grupos onde só os administradores falam. O que é isso? Então, o administrador do grupo. Então, o síndico cria um grupo, né, isso tem como fazer lá quando você cria lá no aplicativo do WhatsApp, só ele posta a mensagem. Só ele posta. Não tem a volta. Não tem a réplica, no caso. Não tem. Então, vai para todo mundo. Mas aí, não posso expor minha opinião? Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando você fala no grupo do WhatsApp para dar ciência de assuntos pertinentes ao condomínio, né, como eu disse agora há pouco, né, esses grupos onde vai e vem, né, tem fermento, né, tudo fermenta. Então, um exemplo básico, suponhamos que você esteja pintando um prédio, executando um trabalho. E, sei lá, sexta-feira nós vamos começar a pintar a ala final 4. Por exemplo. Então, o síndico, né, como administrador do grupo, só ele fala, pessoal, sexta-feira, dia 1º, nós vamos, né, a ACM vai estar descendo lá na promada lá da fachada do final 4. Então, fiquem atentos com janelas, né, não deixe janela aberta e tudo mais. Então, assim, cumpriu a função do aplicativo de dar a informação. Não é? O que pode acontecer num grupo aberto? Aí a pessoa fala assim, mas eu não concordei com a cor. Mas eu acho que isso. Mas é verdade. Pô, se fosse azul. Não, mas se fosse... Não, eu prefiro amarelo. E isso acaba virando, né? Aí, assim, eu falo que a informação em si, né, quando você mandou a mensagem, depois tem mais 50 mensagens abaixo, quem pegou a conversa depois não vai ficar lendo as 50 mensagens anteriores. Então, assim, eu acho que isso é um serviço, né? Quando esses grupos, né? E eu falo porque onde eu resido existe um grupo desse e funciona muito bem, né? Às vezes lá, amanhã não vai ter coleta de lixo porque o funcionário, né, avisou que não vai poder vir ou ficou doente e tal. E aí eu acho que é um serviço. Agora, quando você cria, né, e começa o vai e vem, aí é um desserviço. É um desserviço. Por isso que eu ouço muito as pessoas falam, tem grupo lá no meu condomínio, mas eu nem faço parte. Ou está no silencioso que o cara nem vê. Silencioso sim, mas a pessoa não faz parte do grupo porque fala, é muita briga, discussão por nada, e acaba desmotivando, né? Então, isso é um negócio, é um assunto que rende bastante, né? Vai longe. Nossa, você vê o perigo dos grupos do WhatsApp. Nós estamos concluindo um edifício aí de alto padrão e a minha equipe consegue pintar uma sacada por dia. O apartamento tem uma sacada grande, consegue fazer uma por dia. 2 pintores fazem uma por dia. A sacada tem 3 cores. Então, é feito o agendamento de 5 apartamentos na semana. Né? E, de repente, teve um condômino que ele falou, mas eu só posso após as 13 horas. Mas, nossa, às 13 horas eu não consigo fazer o apartamento do senhor inteiro. Mas, né? Aí fomos saber por quê. Porque de manhã ele fica assistindo Globo News com os gatinhos dele na sacada. Entendi. E daí, olha o que é pior. A síndica, que é profissional, falou, nossa, isso aí não pode vazar, Marcelo. Falei, por quê? Porque teve muita gente que pagou para a empregada ficar em casa para vocês entrarem. Mas a gente fica sabendo que o bacana não deixa. Nossa, porque é uma situação difícil. Aí, contamina. Daí, o que a gente fez? Perdemos um dia. Fizemos em 2 tardes o apartamento dele. E ficou a outra manhã que eu não podia entrar no outro apartamento e não acabar. Então, a gente tem que ir levando, né? Tem que ter um jogo de cintura grande, mas veja o exemplo, né? Volto no significado da palavra condomínio, com vários domínios proprietários, né? São proprietários comuns. Então, veja, sem entrar no mérito, né? Mas por
vamos chamar de capricho, né? Capricho. Por conta de um dia, né, que ele poderia, sei lá, botar a TV para a sala, enfim. Né? Ele fez você perder um dia, ele colocou o síndico numa situação difícil. Sim. Outras pessoas que tiveram ali talvez um dispêndio, né, de deixar alguém, ou cuidado de deixar alguém, né? E aí por conta de um ego, né? Ah, não posso. Então isso é muito... a gente vivencia muito isso. Né? Nós que estamos mais na linha de frente com condomínio, né? Você também só trabalha com condomínio, mas é um viés diferente, né? Mas é algo assim, Marcelo, que eu vejo bastante, assim, as pessoas, né? Como diz no ditado, olhar para o próprio umbigo E a gente que é prestador de serviço, profissional, que está ali na casa do cliente, a gente tem que contemporizar. Sim. Se eu bater de frente e falar, mas então vocês vão pagar o dia do funcionário só parado. Cria problema. Meu Deus. Aí você criou mais um problema. Mais um problema. Eu falo que o nosso ramo de trabalho, o meu como administrador, você como prestador de serviço também em condomínio, nós estamos lá para resolver problema. Né? Se nós formos criar mais problemas, eu acho que perde a função o nosso tipo de trabalho. Exatamente. Não é? Então, eu sempre falo isso para cliente nosso. Nós estamos aqui para resolver, lógico. Não somos dono da razão, não somos dono da verdade, não somos dono do mundo. Mas é para isso que a nossa empresa serve. Isso. Né? Senão... Você resolve os problemas, né, vamos dizer assim, de fachada, quando está com problema. E nós resolvemos os problemas, né, auxiliamos, né, nos problemas internos. Toda essa parte financeira externa, né, Marcelo, que a Brancalhon, ela só faz a gestão externa, nós não atuamos na parte interna. O que eu quero dizer com isso? Nossa empresa não atua, fala assim, mas a Brancalhon tem uma divisão lá dentro que atua como síndico profissional? Não. Ah, não tem? Não temos. E nem pretende ter? Não pretendemos ter por um motivo simples. Eu acho que é a história do que nem tudo que é legal é moral. Né? Do ponto de vista de legalidade, não teria problema algum. Mas eu acho que é conflitante. Né? Nós fazemos gestão financeira do cliente. Né? Se eu tenho a minha empresa como síndico, então eu vou fazer gestão de algo que eu opero. Né? Eu, como síndico, eu produzo os gastos. Né? E isso, para nós, né? enquanto Brancalhon, nós entendemos que conflita. É um conflito de interesses. Né? Então, motivo pelo qual a nossa empresa fala, mas a Brancalhon fica de síndico. Não, a Brancalhon não fica. Né? Nem onde eu moro. Nem onde você mora. Não. Não fica de síndico. É conflitante. É muito conflitante. Então, assim, é interessante essa matéria. Né? Enfim. Voltando nessa parte de conflito financeiro, vocês, Academia Condomínio, sabem do caixa de todos os condomínios. Cada condomínio tem sua conta individual? Individualizada. A Brancalhon... Não tem conta pool? Não. A Brancalhon não trabalha nesse sistema. Então, cada condomínio tem uma conta numa instituição bancária à sua escolha. Né? Tanto que, às vezes, vem clientes recém-entregues, né, de construtora que ainda não tem... não reúne os documentos necessários para a obtenção de um CNPJ, né? E às vezes a pessoa fala, nós vamos contratar a Brancalhon, daí nós vamos fazer a arrecadação por enquanto na conta da Brancalhon. Não, nós não fazemos. Nem caso excepcional você não faz? Não fazemos. Não faz? Não faz, porque existe um conflito, Marcelo. Entendi. Né? A Brancalhon sempre foi pautada pela transparência, né, das suas prestações de contas, tanto que, historicamente, na empresa, não consigo puxar pela memória uma situação de rejeição de contas que envolvesse a Brancalhon. Às vezes tem questionamentos de contas que foram feitas, né, pelo síndico. Mas eu acho que esse serviço é caro, eu acho que aquele é... Enfim, né? Mas em relação à idoneidade da empresa, a transparência, nós nunca tivemos. Né? Então, é algo que nós não abrimos mão. Mas operacionalmente isso é oneroso. Sim, mas tem coisas que o dinheiro não paga. Não é? Sim. Então, eu digo para você que é algo que a gente não tem a menor pretensão, né, de fazer mudança, porque ficaria, de fato, muito mais simples. Sim. Né? Muito mais simples operacionalmente falando. Mas tem essa questão de transparência e até de auditoria. Se algum condomínio quiser falar, eu quero auditar, né, as contas, ele consegue tanto documentalmente quanto com relatório oficial de banco. Né? Isso, assim... Não tem como a pessoa falar, nossa, mas eu não estou conseguindo. É conciliação. É
é simples, é como você pegar a sua conta da pessoa física e falar assim, pô, esse lançamento, esse aqui é um restaurante que eu fui, isso aqui é supermercado. Né? Você consegue enxergar 100% da movimentação. Então, todos os nossos clientes trabalham nessa... Não é que os clientes trabalham, a Brancalhão trabalha assim. Né? Então, não vai mudar. Os clientes que querem trabalhar com a gente, essa é uma das únicas condições que a gente coloca. Mas, nossa, agora eu estou pensando, uma conta única para bastante condomínio, deve ser difícil administrar, hein? Tá um monte de dinheiro lá, mas tem que dividir pelos condomínios, cada condomínio. Eu acho que via sistema, né? Eu não sei como é que funciona isso, mas tudo via sistema, né? Mas, enfim, mas eu falo que tem mercado para tudo, né? Tem pessoas que preferem, tem pessoas que não preferem. Isso, como eu disse, é uma condição da Brancalhão. Então, quem quer trabalhar com a Brancalhão é uma das únicas imposições que nós fazemos, né? Por entendermos que é um sistema que evita problema, né? Evita problema. Evita problema, é fácil de auditar. Isso, eu preferiria trabalhar nesse sistema, conta exclusiva para condomínio. Exatamente. Né? Então, mesmo porque uma administradora que tem conta pool, os rendimentos vai para ela, vai para o condomínio. Olha, Marcelo, eu não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento disso. Um monte de dinheiro numa conta, com a taxa de juros que está hoje, não? Acaba virando uma espécie de banco, né? Porque é como se fosse... Nada mais você tem conta lá, sei lá, no Banco do Brasil. É a mesma coisa. Né? Todos os clientes põem o dinheiro na conta do Banco do Brasil, né? E ele administra. Mas, assim, como é que funciona isso? A gente nem... Como a gente não tem interesse, né, em trabalhar dessa forma, né, por uma questão que eu já coloquei, então é algo que a gente nem se aprofunda, né? Não sei como é que funciona isso. E, Rodrigo, vamos falar um pouco de síndico, voltar a falar de síndico profissional e residente. Tá. O que é os prós e contras? Olha, o que você fala sobre isso? Síndico, porque você trabalha com os dois, né? Com os dois, a empresa tem os dois. Até uns 5 anos atrás, acho que uns 5 anos atrás, praticamente não se ouvia falar de síndico externo, né? O síndico profissional. Né? E aí, depois de um tempo, começou os condomínios optarem, né? Por 2 motivos. Primeiro, porque existem muitos casos que não têm condôminos interessados em assumir. Né? Foi basicamente por isso um dos principais motivos que o mercado de síndico profissional ele tomou forma. Né? E segundo, por administrações internas que nem sempre tinham o tempo, cuidado, conhecimento, né, para poder gerenciar um condomínio. Né? Principalmente condomínios, né, maiores, né? Como você bem sabe, você trabalha com manutenção, né? Tem uma série de situações aí que são obrigatórias dentro de um condomínio, né? E muitos síndicos, né, eles trabalhavam num sistema que vamos deixar o rateio baixo, mas deixa a manutenção de lado. Né? E isso um dia aparece. Né? É a mesma situação da administradora para com os seus clientes. É fazer uma orientação no sentido preventivo. Evitar deixar acontecer o problema para depois ir corrigir. O corretivo é muito mais caro. Né? Então, assim, hoje, se você perguntar, nós temos, assim, comparado a 5 anos que era praticamente inexistente, hoje posso dizer para você que uma média de uns 10%, 15% da nossa carteira, talvez até um pouco mais, optam pelos síndicos profissionais. Uma maioria ainda é do síndico interno, né? Que tem o perfil de ser a pessoa mais aposentado e tal, mas tem o perfil também jovem, né? De pessoas que vêm e trabalham muito bem, né? Que contam também com uma assessoria nossa, né? Por mais que a gente faça a parte externa, mas como eu disse, né? Nós estamos lá para resolver problema, não para criar dentro da nossa área de atuação. Sim, claro. E viu, Rodrigo, acontece assim, você, quando o administrar para vocês, de repente opta por síndico profissional. Tá. Aí acho que é aquele síndico profissional que ele quer levar o condomínio para outra administradora que ele já tem perfil, tem isso? Acontece. Né? Nós não trabalhamos, fala assim, mas eu quero que você indique o síndico. Não, na verdade nós não trabalhamos com indicação, né? Mais uma vez, por conta do conflito que dá. Lógico, tem profissionais e profissionais, como em toda área, né? Todo mercado tem, né? Mas existem as pessoas assim que já têm
né, as parcerias que não são de trabalho, que daí, eu vou assumir o condomínio tal, mas a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trocar tudo. Aí troca empresa de monitoramento, empresa de segurança, administradora. O mercado é esse, não é? Sim. E temos poucos problemas com isso, né? Até porque as pessoas que trabalham com a gente sabem do nosso sistema de trabalho, né? É o mesmo sistema que nós temos com você, Marcelo, na CMS. Já há quanto tempo que você presta serviço para cliente nosso? 24 anos. 24 anos trabalhando foi em 99. juntos. E eu sempre deixei muito claro para você, as nossas parcerias, elas são de trabalho. Sim. Né? Então, qual é a parceria de trabalho? Você presta um bom serviço para o meu cliente, né? Faz o menor preço que você puder para ele, para você poder ter um bom trabalho, e a parceria está feita. Né? Não tem aquela coisa assim, vou indicar um prédio para você, você tem que me dar tanto. Não. A Brancaleon não trabalha nesse sistema. Não trabalha. Né? Então, assim, para os síndicos que vêm, né, até pessoas que não nos conheciam e que assumiram condomínios, e assim, tem tido um relacionamento bom. Né? Agora, as pessoas que têm outro perfil de trabalho, lógico que não fica. Eu falo que é um curso natural, né? Porque não casa o trabalho. Né? Se a forma de trabalho não dá certo, naturalmente um vai ficar longe do outro. Então, assim, é bom que cada um siga seu caminho. Né? Mas acontece bastante, viu? Acontece comigo. Teve condomínios que a gente estava praticamente bem adiantado a contratação da obra, né? Aí na Assembleia foi para o síndico profissional. Ninguém quis pegar. E o síndico profissional tinha as empresas parceiras dele, nós mesmos com custo abaixo, não fechamos a obra. Talvez, né? Talvez. Não fosse uma parceria de trabalho. É uma parceria talvez financeira. E aí, eu falo assim, Marcelo, as nossas empresas, elas não são filantrópicas, elas têm fins lucrativos e tudo mais. Mas cada um dentro do seu ramo de atuação. Quando começa a ter muito dessa, não quero chamar de esquema, mas dessa situação, né, a relação começa a ficar, né, você começa a ficar dependente daquilo. Né? Por isso que a gente trabalha 24 anos juntos. E vamos ficar, da minha parte, por pelo menos mais 24. Não, nós também, porque olha, eu trabalho com todas as administradoras, não tenho queixa de nenhuma, graças a Deus. Mas eu vejo que nessa parte de síndicos profissionais tem uma tendência a fechar o mercado. Sim. Por isso que eu sou radicalmente contra, mas tem. É um grupo, na verdade existe um grupo de trabalho, né? Mas acho que não são todos, viu? Acredito que não, né? Como eu disse, né? Como a gente não participa, então que fica um pouco distante da nossa realidade. Eu também quero ficar distante, porque, viu? A gente sabe como começa, não sabe como termina. E somos nós que nos colocamos distante disso, né? Eu falo, é o curso natural, assim, não é? Muito bem assim. Pô, que legal. E, Rodrigo, a famosa portaria virtual. Disso eu quero dar um depoimento meu como empresário. Tá. A portaria virtual foi por muito tempo, ela não é tão muito tempo, eu falo assim, mas 5 anos para cá também, foi nosso principal concorrente. Porque o condomínio tinha um dinheiro para a pintura, mas era o dinheiro para fazer a portaria, porque tem que dispensar funcionário. Tem um custo de investimento. Tem o custo de investimento, então, mas também depois, com a economia, viabilizou a pintura. Mas isso depois de 2, 3 anos. Sim, as portarias virtuais, Marcelo, eu acho que é um negócio que veio para ficar, né? Eu acho que é uma tendência, até porque, como todo empresário, sei que você quando você fecha suas contas lá, você vê a maior parcela de gastos, né? Com folha de pagamento. É folha de pagamento, né? Isso não é um privilégio meu, seu, enfim, né? É isso. E eu costumo dizer, né, que a maioria das pessoas que implantam único e tão somente por custo, né? Eu acho um pouco triste isso, né? As pessoas talvez tratem a mão de obra como descartável, né? São pessoas que ali, enfim, não vão mais ter aquele emprego. Mas o sistema, quando eu falo sistema, estou falando uma questão macro, né? A nível Brasil, né? Eles não dão incentivo para você empregar. Né? Não dão. Eu acho que o condomínio devia ter uma legislação específica para eles. Justo, né? Porque ele é uma entidade sem fins lucrativos, ele é equiparado à pessoa jurídica, né? Ele vive do rateio mensal. Então, veja,
né, estatisticamente falando, né, numa média geral, se você pegar o pacote de gastos de um condomínio, quando você fala de mão de obra, eu estou falando entre 70% e 80% do gasto. Logo, onde é que um condomínio vai mexer para redução de gastos? Ele vai mexer no quê? No material de limpeza? Pode mexer, mas vai ser insignificante. Então, ele ataca a maior fatia. Isso é gestão empresarial. Isso aí não para qualquer nicho, né? E as portarias virtuais, elas vieram, né, numa época de aperto financeiro mesmo, né, das pessoas assim, condomínios estarem inviabilizados financeiramente falando, prédios até de padrão bom, né, padrão médio-alto, mas com 30 apartamentos, né, que hoje estariam pagando R$ 2.500 condomínio por mês. Não é uma questão de ter ou não ter, é uma questão de falar, poxa, inviabiliza, de fato, porque tem assim a pessoa que mora, tem a pessoa que investe, você tem de tudo um pouco, não é? E assim, a mão de obra, a tendência dela é sempre aumentar o valor, né? Porque tem dissídios, enfim. Todo ano. Eu costumo dizer assim, nossa, mas poxa, funcionário e tal. E eu acho complicado, porque se você pegar o que o funcionário ganha e o que ele custa, né, o problema está aqui. Exatamente. Porque o salário que ele ganha lá não é um salário, ele não vai ficar rico, não é isso. Só que no montante, né, você faz um rateio. Então, pegar um exemplo, né, que as pessoas perguntam bastante. Mas vale a pena? Até, como é que você vê? Aonde que dá para colocar? Aonde que não dá, né? Assim, isso é uma questão de opinião, tá? A Brancaleone não opera portarias virtuais, não é? Não é nosso nicho. Mas que nem, no meu entendimento, prédios de até 50 apartamentos, 60 talvez, né? Opinião. Tá. Eu acho que é viável, né? Porque você pega um bolo de gasto. Vamos pegar um prédio de 100 apartamentos, um prédio de 30, com uma portaria presencial, né? 24 horas. 24 horas. Base, Via de regra, o custo é o mesmo. Só que Sim. você pega o custo aqui divide por 30 e o custo aqui se divide por 100. Então, quando você pega o de 100 apartamentos, você implanta, né? Você não tem uma redução considerável, né? Além do mais, né, um fluxo de pessoas muito maior do que num prédio de 30 apartamentos, né? Então, assim, é um conceito meu, né? Eu acho que tem que tomar muito cuidado na contratação, né? Tem de uma boa empresa, porque queira ou não, você não vai mais ter a figura, né? A presença do porteiro ali, né? Não tenho relatos de prédios que foram e voltaram, né? Não. Migraram e não gostei e voltei. Voltou. Né? Não teve não isso aí. Não tenho. Acho que tive um caso, mas daí que foi problema operacional assim, de infraestrutura, não da portaria virtual. Tá. Né? Mas é interessante o tema, viu, Marcelo? Porque eu escuto muito em assembleia assim, instalou a portaria virtual, ficou ruim, porque agora a minha visita tem que ficar na rua. Diminuiu o conforto, né? Mas aí eu penso assim, mas é o procedimento. É. Ele sabe que é visita, mas o porteiro que está lá, ele não sabe que eu sou uma visita. Então, a partir do momento que ele abriu o portão e, de repente, eu sou um bandido, eu estou dentro do prédio. Então veja como é cultural o negócio. Né? A implantação de uma portaria virtual, eu vejo como uma quebra de cultura para os condôminos. Qual é a cultura? Né? Eu já ouvi, assim, em um dos condomínios que implantou, tinha uma pessoa, ela estava assim, indignada. Ela falou, poxa, todo dia à tarde eu desço bater papo com o porteiro. E agora não tem mais porteiro? Não tem mais. Me sensibilizo até, assim. Na época, na hora eu falei, puxa, achei triste, assim, né? Porque uma pessoa acho que mais sozinha. Mas assim, Marcelo, eu acho que é uma tendência que veio, né? Eu acho que ela está se assentando, né? Porque quando começou, veio empresa de tudo quanto é lado. Nossa, era uma febre, né? Um negócio como todo mercado, né? Tem os bons e maus profissionais, né? Mas eu acredito que é algo que veio para ficar, porque, como eu disse, o sistema não ajuda. O sistema Brasil não ajuda. Nossa, muito uma caro. carga tributária enorme. Nossa. Enorme, né? Então, assim, tem
dispositivos em convenção trabalhista, agora você tem que pagar uma série tem multas quando você substitui um funcionário por um... Tem isso? Tem. Mas mas tá atuante mesmo? Atuante. Isso é registrado em convenção coletiva homologado pelo Ministério do Trabalho. Então, quando você dispensa, né, sem entrar no mérito, mas então são uma indenização para o funcionário que está sendo substituído por máquina. Além da CLT, mais uma. Mais uma, né? Que no final das contas ainda é compensador. Ainda é por condomínio. Por condomínio. Sim. Porque assim, quando você implanta a portaria virtual, você não pensa em implantar a portaria para ficar um ano, é um negócio duradouro. Sim. Então, a longo prazo, né? Enfim. Né? Mas eu vejo que o condomínio que os condôminos têm uma faixa etária de mais idade, eles preferem a presencial. Olha, há controvérsias, né? Tem prédios que tem perfil de gente mais nova e que também não quer. É assim, Marcelo, como eu disse, é uma questão cultural. Se você pegar um prédio novo que está sendo implantado, Sim. Olha, acabou de ser entregue pela construtora, é muito mais fácil, porque daí você não tem a referência. Tá. Você não tem aquele porteiro tal, que, nossa, o cara é bom, o cara me ajuda, né? É muito mais simples de você fazer a implantação. Agora, quando é um prédio que você vende uma portaria, né, orgânica e você vai passar ela para virtual, aí não tem a questão de ser mais de idade, menos de idade. É eclético o negócio. A Assembleia que vai decidir isso aí deve são algumas emocionantes. Acaloradas, né? Sim. E tem a mista também, que tem o porteiro no horário das 8 às 5. Sim, tem bastante fazendo até pela questão cultural. Tá. Para não chegar assim, vamos implantar e pronto. Nós tivemos um caso aí, faz tempo já, né? Implantou, foi uma assembleia que eu até achei que ia sair briga por vias de fato, né? Uma discussão muito acalorada. Então, eles implantaram no turno, eu não vou lembrar exatamente, enfim, meio período presencial, meio período virtual. E você sabe que depois, acho que de 6 meses, até quem estava contra a portaria virtual acabou... funcionou bem. Aí acabou implantando 24 horas. São histórias, né? É um tema que tem bastante assunto. E as encomendas é a faxineira que vem receber, né? Geralmente porque a faxineira fica, né? O que a gente sempre fala, né? Dependendo do tamanho do prédio, nenhuma empresa de portaria virtual fala, dispensa todos os funcionários, porque uma faxineira você tem que ter. E dependendo do tamanho, tem que manter um zelador, né? Ou alguém que auxilie lá nos serviços gerais, para que faça, de fato, o recebimento de encomenda. Né? Que isso não tem... Você conhece algum condomínio aqui que tem aquele armário inteligente? Olha, eu fiquei sabendo de um condomínio que, assim, implantou. Né? Mas eu não sei se funcionou bem, eu não tenho relatos. Né? Porque até isso estão automatizando. Né? Mas é uma caixa, eu sei que tem até tamanho... É um sistema interessante, é inteligente o sistema. Sim. Né? Porque você fala assim, não é a sua caixa. Quando o correio, né, a empresa de entrega vem deixar, ele tem lá vários tamanhos. Né? Então, vamos supor, uma coisa é você comprar um livro, a outra coisa eu comprei uma televisão. um ventilador, por exemplo. Né? Então, dentro dessa caixa inteligente, se é o livro, ele tem um QR Code lá que ele pega a caixa no tamanho, ele coloca ali dentro, se for um volume maior, é a caixa maior, aí vai a informação para o morador, ele vem com o QR Code dele e abre. É inteligente e, por outro lado, é assustador, né? Porque é cada vez mais... Sabe que... desumanizado. Muito... Agora nem tanto, diminuiu bastante, mas eu recebia muito contato de ex-porteiro, ex-zelador pedindo emprego pra gente, porque foi dispensado. Teve, infelizmente teve. Muito, então... Esse pessoal, você tem noção mais ou menos quanto que foram dispensados? Nossa, Marcelo, não tem assim como... Mas uma portaria 24 horas tinha 5. Em torno de 5. 5 porteiros. Ou pelo menos 4, 5, né? Que é 3 porteiros, um folguista, pelo menos 4. Mas cada condomínio perdeu 4. Perdeu 3 no mínimo. Tinha outros que já não tinham mais a portaria completa, que daí estava só na automatização. O que é isso? Tem só interfone, mas daí você fica desguarnecido num nível de segurança muito alto. Sim. Né? Porque eu falo assim, entrando um pouco no viés da segurança, tem a questão morador, né? A questão ali de regramento, né?
pode ter o equipamento mais avançado do mundo. Mas se eu chegar junto com você no seu prédio, você não me conhece, você é morador, você não sabe se eu sou morador. Né? Você não vai botar o dedo na minha cara e falar, você vai ficar na rua porque eu não sei. Aí você entra junto. Aí é procedimento. Então você pode ter o equipamento mais moderno. Sim. Mas é um procedimento ali, uma atitude que bota em risco todo o resto, entendeu? Nada é infalível, né? Não. O procedimento não é. Puxa vida. Não é. Mas não tem volta, né? Não vejo. Mas o que acontece também é que começa aquela de, aos poucos, depois vai totalizando virtualmente. Vai. E tem alguns assim, aí eu falo de prédios maiores, né? Eu particularmente eu acho assim que ou é tudo ou é nada, mas é uma opinião Rodrigo, né? Mas tem prédios maiores, né? Que daí assim, você consegue trabalhar no híbrido, mas você bota um funcionário lá à noite, né? Que daí a maioria das pessoas vão ter contato com a virtual. Então, assim, você não tem aquela mescla de cultura. Pô, de dia de um jeito, de noite é de outro. Nossa, procedimento diferente. E não tem como não ser, Marcelo. Né? Se você pegar a diferença entre o orgânico e o virtual, é diferente, por si só. Né? Então, tem alguns que mantêm o híbrido, sim. Uma noção de número, você que portaria, como era antes, aquela totalmente 24 horas, tal, representava quanto na conta de condomínio? Então, foi o que eu disse, em torno de 70% a 80%. 70% a 80%. O gasto. Aí, veja só, se você somar... Então, de um condomínio de R$1.000, 800 é folha? Em torno de 70% a 80%. Aí você pega mais tarifa pública. Tá. Então, tarifa pública você não consegue atacar. Você consegue economizar, fazer algumas coisas. Então, por que as pessoas vão atrás da virtualização da portaria? O resto é o quê? Se você pegar manutenção, por mais que você economize, você não consegue ter uma redução considerável. Não. Né? Também não é o que aparece. Tarifa pública, você pode equalizar, né? Fazer educação de consumo. Aí ataca-se a portaria. Então... Economia é grande, né? Economia é grande, é grande. Mas isso eu falo para você. Né? A gente ouve muito, porque vai reduzir o condomínio 50%, 60%. Não é verdade. Não é verdade. Né? Quando você faz a implantação, você fala assim, implantei, vou reduzir 80% do meu condomínio. Lógico que não. Primeiro, você tem o custo da portaria que vai ficar, da portaria virtual. Tem que pagar a empresa que representa. E justo, isso que eu disse. Você tem a limpeza. Sim. E você tem, na maioria dos casos, um outro funcionário. Então, no frigir dos ovos, né, uma média, no final das contas, entre 25% e 30% de redução mesmo. Né? E tem prédios, né, como você disse, que eles fazem a implantação, mantêm o valor que está cobrando e essa diferença joga para uma conta obras. Sim. Que seja para pintura, para reforma, enfim, outras coisas. Senão, é mais uma parcela extra. Né? Como eu disse, o condomínio ele não tem fins lucrativos, ele vive de rateio ou de captação de verba extra para um investimento pré-determinado. Você já falando em custos, tem condomínio que já ficou inviável? Tipo, tão inadimplente que está, não ter dinheiro para pagar a conta de luz? Ou não chegou a esse ponto? A gente não deixa chegar, porque quando você vai para uma situação dessa, nós temos pouquíssimos casos. Né? Mas um específico, assim, é um condomínio pequeno, uma quantia de inadimplente enorme. Né? Do ponto de vista, se você pegar em porcentagem. Né? E aí você tem que fazer o rateio da inadimplência. Então, suponhamos que o condomínio gaste 100 mil mês. Estou dando um exemplo hipotético de número. Mas eu tenho 30 mil de inadimplência no mês. Então, o que eu faço? Eu faço o rateio dos 100, mais 30 de cota de inadimplente. Então, eu rateio 130 por todos, inclusive para o inadimplente. Né? Aí, o dia que ele pagar, né, via judicial, seja lá de que forma for, esse dinheiro retorna para o caixa. Aí, ou ele retorna né, com abatimento, ou tem condomínios que, olha, já passou tanto tempo, nós já recebemos, estamos precisando fazer obra, então entrou um crédito inadimplente muito grande, uma assembleia,
né? Muito importante, né? A Assembleia tem que deliberar isso. E ele transforma essa receita do inadimplente num fundo de obras, entendeu? Entendi. Mas são situações muito, muito, muito difíceis. E o apartamento vai a leilão mesmo? O cara perde o apartamento mesmo por não pagar condomínio? Não pagar condomínio, porque é o bem gerador da dívida. Puxa. Ah, mas é bem de família, mas é o bem gerador da dívida. É uma das únicas condições que consegue, né, levar um bem de família a leilão. Puxa. Né? Demora, assim, né? Demora, mas assim, Marcelo, o condomínio, veja, por que as pessoas ficam inadimplentes? Lógico, não estamos aqui para fazer juízo de valor da capacidade ou da situação, né, que a pessoa está passando, né? Todo mundo pode passar. Sim. Mas a penalidade é muito baixa, né? Se você pegar aí um condomínio atrasado hoje, é 2% de multa, 1% ao mês. Então, se o cidadão ele está prestes a dever o condomínio e ele está prestes a dever no banco... Imagina que ele vai escolher. Né? Então, assim, infelizmente, são situações que acontecem, mas quando chega no ponto de você fazer o rateio da inadimplência, são assembleias muito pesadas. Muito pesado, imagino. Porque, assim, a pessoa que paga em dia é uma sensação de injustiça. Né? E o inadimplente, às vezes, não vai, né? Ele não vai, né? Ele nem pode participar. Não pode participar. Não pode participar. Tem direito a voto, né? E, assim, e não vai mesmo, né? Não vai porque ele sabe que literalmente ele vai tomar a pedrada, né? Como diz o ditado. E, viu, Rodrigo, falando em Assembleia ainda, que a Assembleia é soberana no condomínio, por que lá, o último item lá da Assembleia está assuntos gerais, né? Uhum. Sempre assim, não pode virar, não pode... Deliberar. Rodrigo, né? Se não há exigência da convenção em constar isso de edital, eu sempre oriento para que não se coloque. Não se coloque assuntos gerais? Não. Não pelo seguinte, né? Para que serviriam assuntos gerais? Vamos dar uma sugestão. Eu acho que nós deveríamos fazer o estudo de... Um bate-papo pintar propostas, sugestões. Certo. Infelizmente, o que vira assuntos gerais? Bate-boca. Porque daí a pessoa vai na Assembleia e ele diz o seguinte, mas o cachorro do meu vizinho saiu e fez xixi na porta da minha casa. Mas você não pode reclamar disso. Mas eu vou reclamar. Porque o vizinho fez barulho. Porque o funcionário deixou sujo. Eu falo que esse tipo de situação, você não precisa de uma Assembleia para resolver. Você tem que resolver antes. São coisas do dia a dia. É coisa que você fala com o síndico, você fala com o seu próprio vizinho. Né? Então, eu falo que, às vezes, você tem uma pauta numa Assembleia, ela tem 5 itens para resolver, que são deliberativos. Sim. Então, eles são planejados, você consegue, na maioria das vezes. Então, você expõe, você vota, você faz, você resolve lá em 40 minutos. Aí você chega no assuntos gerais, você acaba ficando 1h30, né? E depois, assim, quando você vai montar quando você transcreve a ata, né? Quando você faz, você fala, nossa, saiu de tudo quanto é assunto e nada vai ser resolvido ali. Né? Então é melhor não ter mesmo. Então, eu sempre sugiro, assuntos gerais, a não ser que você tenha... Não, eu quero fazer uma proposta, vou propor. Tá. Né? Quando é proposta, você não precisa botar na pauta específica, né? Porque a pauta é deliberativa. Quando você insere um assunto na pauta, você delibera sobre ela. Não é? A não ser que você vá da ciência, de algum processo e tudo mais. Mas nos assuntos gerais, você fala, não, eu vou colocar porque eu quero propor de, sei lá, pintar essa parede de azul. Mas eu vou propor, eu vou lançar a ideia. Serve como termômetro. Entendi. Né? Mas, infelizmente, as pessoas usam para o que a gente costuma dizer, né? Vai lá lavar roupa suja. Não é o fórum indicado para isso. Ainda pegando um gancho na Assembleia, não tem quórum mínimo para a Assembleia existir, né? Tem ou não? Tem temas que sim. Tem temas Alguns que sim. Temas, sim. Se você for mudar o destino da área comum, o destino da edificação não vai mais ser residencial, vai ser comercial, né? Aí você tem que ter um quórum, tanto de instalação quanto de deliberação. Mas assuntos do dia a dia, eu vou prestar contas, eu vou eleger um síndico, nós vamos contratar a empresa, vai deliberar lá da pintura do prédio, né? Isso você tem quórum de instalação em primeira chamada, né? Via de regra, sempre tem, que é entre 50% ou 2/3 da totalidade. Em segunda chamada, 30 minutos após, com qualquer número. Quem estiver lá, delibera. E todos são obrigados a aceitar o que aquela Assembleia... Sim.
E tem gente que contesta? Muito difícil. Difícil, né? A não ser que você convoque, delibere algo que a lei mande você deliberar com quórum. Aí é da sopa para azar. Aí questiona mesmo. Aí você pegar alguém que falar, não consegui, e discorda, ele vai contestar. Mas nossa, acho que eu nunca... A Assembleia é uma coisa que a automação não vai substituir. Existe uma lei, né? Existem as assembleias virtuais, a Brancaleone tem ferramenta para isso, né? Nós temos lá o nosso aplicativo que a gente usa para dentre outras coisas, né? Tem a parte da assembleia virtual. Mas assim, Marcelo, eu falo de um perfil de cliente nosso, tá? Não é o que as pessoas aderiram, né? Hoje você fala assim, vou fazer virtual. Mas será? Não, vamos fazer presencial, vamos lá e tal. E é um negócio que funciona. Sim. Né? Eu acho que ele, né, na pandemia mesmo, né, fizemos uma assembleia lá com condomínios grandes, né? Mas assim, você escuta bastante, mas o meu som está cortando, mas a minha internet aqui não é boa. Então, assim, sabe? São coisas de colocar a mãozinha assim que quer falar, né? Pois é. E tem que ter um administrador, né? Para deixar um outro falar, né? Se você... tem que ter o host, né? O host, Mas os aplicativos, que nem o nosso, eu posso fazer ela sem videoconferência. Eu posso fazer só uma assembleia de votação. Acho super interessante. Quando é um tema que não demanda discussão. Sim. Ou já discutiu antes, né? Então, só assim, para votar. Então, você fala, mas então vamos fazer uma reunião que preceda, para depois fazer. Eu falo, gente, é muito mais trabalhoso. Não é? Você vai lá, você faz uma reunião, você ouve todo mundo, para depois você criar um ambiente na plataforma. Você fala, faz sentido isso. Né? Então, assim, é algo que eu ainda eu não sei se vai ficar. Né? Talvez em casos muito específicos. Né? Ou condomínios muito grandes, da qual a gente não tem, assim, condomínios enormes, né, que a gente administra, mas talvez com um condomínio, aí, sei lá, de 800, 900 unidades, né, do ponto de vista logístico, para se organizar isso não é fácil, presencial, né? Então, nesse aspecto, eu acho super interessante você abrir a discussão numa assembleia virtual, né? Então, mas tem uma lei aí que 2022, né, que... Por causa da pandemia, né? Pacificou um pouco a matéria, né? E sempre teve muita coisa que rondou, mas às vezes tem cartório que exige que esteja na convenção, enfim. Né? Cartório é outro ponto também. Mas eles estão lá, assim... Se tiver uma vírgula fora do lugar, volta é o papel deles, né? Uma coisa registrada errada ali pode dar uma consequência... Para eles, né? Para eles e para o condomínio. Então, assim, às vezes você escuta, né? Puxa, cartório, difícil e tal. Mas, assim, estão seguindo regra, lei. Sim. Né? Então... não tem muito que a gente questionar, né? Mas olha, que legal. Muita coisa, eu estou no ramo há tanto tempo, não sabia de tanta coisa, né? Legal isso. Muito legal. E vamos lá. A ABC tem um estilo, tem uma tradição. Eu vejo que você trabalha desse jeito. É o sistema da Brancaleone. Tá. E o que você fala dos seus concorrentes? Olha, concorrência sempre é bom. Eu acho que concorrência tem que ter, senão você monopoliza o mercado, né? E isso acho que não é bom nem para quem detém isso, e muito menos para o cliente final, né? Então, assim, de concorrência, cabe filtro, né? Você tem que filtrar os que são concorrentes, os que são aventureiros, né? Os que... Isso você deve sentir na sua pele lá, os que praticam preços que você fala, nossa... Como que consegue? Não dá, né? Então, assim, eu acho que a concorrência estimula a gente a inovar sempre, né? Sim. Eu acho que a Brancaleone sempre teve por princípio o respeito à concorrência, né? Nós nunca agimos de forma antiética em relação à concorrência nossa. Infelizmente, para alguns, né, a recíproca não é verdadeira, mas é o que eu digo, né? Tem mercado para todo mundo. Sim. Mas a concorrência não fez a Brancaleone mudar algum método, fez? Não. Não fez? Não. Método não. Entendi. Tanto é que os princípios são os mesmos até hoje. Há 40 anos. Que legal, hein? Então, é algo que
Marcelo fala que é a essência, né? A raiz, tem coisa que você não muda. E o marketing seu da ABC? Nosso marketing sempre foi o famoso boca a boca. Boca a boca. Né? São as poucas ações de marketing assim que a gente faz. Até porque eu vejo que quando você fala do ramo de administração de condomínios, você tem que tomar cuidado com o marketing que você faz. Sim. Né? Nós estamos vendendo credibilidade. Confiança. Né? Confiança. Então, assim, suponhamos que eu falo, vou botar um outdoor, né, da Brancalhon. Poxa, eu acho assim... Eu acho que não casa com o tipo de trabalho nosso. Né? Diferente de você pegar um produto, né? Ou se é um banco que vai vender serviço de banco. É outra história. Né? Então, acho que é um marketing, pensando como Brancalhon mesmo, eu entendo que o boca a boca, né? O estilo de trabalho nosso, é a melhor propaganda que a gente tem, né? Atendimento, qualidade de trabalho, transparência. Né? Tem muita gente que fala, honestidade. Pô, honestidade é obrigação. É obrigação, né? Você não pode colocar como qualidade, mas tem gente que coloca. Pré-requisito, honestidade. Eu acho estranho, mas, enfim, né? Eu acho que essa é a melhor propaganda. Né? Também acho. Que sempre nos sustentou. Você, então, a ABC, a Brancalhão, nunca teve um representante comercial que visitasse o condomínio para... Não, nunca tivemos. Você acha que não? Nesse momento, não faz sentido, acho, ter um representante. Porque, assim, até porque, Marcelo, eu falo que quando você vai assumir um cliente, não é você fechar o contrato. Tem uma série de coisas que você tem que organizar e tal. E dada essa questão que eu disse, que a gente sempre gostou de ter um atendimento personalizado, humanizado, né, isso demanda tempo. Então, você tem que tomar cuidado. Vou sair e captar cliente. Não é essa nesse momento não é o nosso foco. Né? Então, como eu disse, né, os clientes nossos são de aderência. Né? Eu tenho já 40 anos. Na maioria dos casos. Lógico, tem gente que vem, tem gente que não se adapta. Sim. Mas eu falo assim, eu não quero ser unanimidade. Né? Eu acho que unanimidade não é... Eu acho que não é benéfico. Né? Só unanimidade. E eu não quero ser. Então, assim, tem gente que vem e fala, pô, não é o estilo. Você já recusou o condomínio? Recusar? Não, recusar não. Mas eu já dispensei cliente. Já dispensou, já. Então, tá. Formalizando, dispensou o cliente. Já. Você convidou seu cliente a deixar a ABC? Já aconteceu. Já aconteceu. Por trabalhar de forma que não é a premissa da empresa, né? Eu falo assim, né? A Brancalhon, um dos trabalhos dela é orientar seus clientes a trabalhar dentro de um regramento, principalmente na parte financeira, tributária, né, fiscal, de forma correta. Sim. O que eu estou querendo dizer com isso? É nota. Você tem que ter nota para tudo. Mas nota custa caro. Eu sei bem, né? Como dono de empresa, eu sei o que isso custa. Agora, assim, você contrata uma empresa, e aí você não segue absolutamente nada do que essa empresa te orienta a fazer. Então, assim, não é cliente. Sem arrogância no que eu vou falar, mas não é cliente para nós. Você concorda? Concordo. É que nem alguém contratar a sua empresa de pintura e falar, mas aqui você passe uma tintinha qualquer aí, o nome que está lá. Então, eu digo assim, esse é o tipo de cliente que a gente fala, olha, infelizmente, acho que o senhor está gastando um dinheiro, né, que não faz sentido. Né? E aí, de fato, a gente... Mas foram pouquíssimos casos até hoje. Né? Olha, mas que legal ter essa postura. Casos. Olha, o senhor está convidado a nos deixar. Né? Não é isso. Né? A gente só fala, olha, não faz sentido. Né? Não tem por que o senhor gastar como administradora se não segue absolutamente nada. E isso, de algum momento, Marcelo, isso resbala no nome da gente. Sim, e outra, dá problema se trabalhar, tem síndico que trabalha no recibo. Se a fiscalização pegar... Pega, então, mas é isso que eu falo para você. Então, ele não tem obrigação de saber. Nós temos a obrigação de orientar. Sim. Agora, a partir do momento que você se orienta e ele fala assim, não vou fazer nada, não faz sentido. É que nem contratar a sua empresa para pintar o prédio e falar, dá uma lavadinha aí, faz... Imagine. Não trate a trinca. Estou falando grosseiramente do seu negócio. Mesmo. Não trate nada, passa uma mão de tinta e tá
Até Não, parece, né? eu tenho certeza que você também não é cliente para você. Não é. Não é? Essas coisas aí, porque depois não vai falar que contratou só para dar uma demão. Contratou nós e ficou ruim. E assim, eu Não falo adianta. que é o nome, né? Eu levo nome, minha empresa é meu nome. Sim. Então, assim, é algo que... A CMS fez 28 anos esse ano. É de 95, com o mesmo CNPJ. Eu tenho concorrente aí que já está no quarto CNPJ. Comum, infelizmente é comum. Rodrigo, nós já estamos aqui no nosso primeiro podcast há 1h10 falando. Nossa, nem passou. Você vê, né? Você vê. Que legal. Bem agradável a conversa, Marcelo, gostei mesmo. E agora eu quero do Rodrigo empresário que fale um pouco sobre as nossas 3 palavras: relacionamento, administração e manutenção. O que você acha dessas 3 palavras, então, Marcelo, no mundo condominial? Eu acho que elas norteiam muita coisa, né? O relacionamento, né, nós conversamos bastante aqui, que é você se relacionar com as pessoas. Sim. Né? Não é só se relacionar com as pessoas. Né? Quando você fala de conhecimento, né, acho que nós conversamos bastante também, né? Você poder prestar um trabalho técnico para o seu cliente, né? Que você não só demonstre, mas você passe a confiança para o seu cliente do que você está fazendo. Né? E a última... Manutenção. Manutenção. Eu falo que manutenção para condomínio é a prevenção. Tem que dar um passo à frente. As pessoas trabalham muito na manutenção corretiva. Isso é problema. Né? Isso é problema. Tem que ter um plano de manutenção. Então, acho que são 3 palavras que, principalmente para condomínio, assim, é algo bastante... E no relacionamento, né? Eu estou falando da minha empresa, Sim. Mas se você pegar no ramo condominial, se você pegar o relacionamento de uma gestão interna que seja ruim com os seus condôminos, é a chave para o fracasso. Não tem coisa pior. Né? Não ter diálogo ou... Você está falando de síndico que ninguém... Síndico e administração interna que não consegue se comunicar com os briga condôminos. Com os outros, não. Vaidades. Isso aí é um problema enorme. Né? E duro de resolver, não é não? Resolve quando todo mundo pede demissão ou quando tem uma destituição. Né? Então, isso eu acho muito triste, porque quem perde é a coletividade. Né? Nós trabalhamos com a coletividade. Sim. A minha empresa e a sua empresa trabalham com isso. Né? Por mais que você fale, estão brigando interno, tá... Mas eu acho assim, é coletivo, né? É patrimônio. Nossa. Né? Eu falo que você está lidando com a casa da pessoa. Mas teu cara que é investidor. É patrimônio. Não é? Então, Marcelo, é isso. Acho que são 3 palavras aí que norteiam bem o nosso nicho de trabalho. Viu? Acho bem importante. Rodrigo, a CMS, tem muito a te agradecer por estar aqui hoje comigo. Muito obrigado por ter aceito o convite. É uma honra para nós aqui estar nesse primeiro episódio aí. Isso é uma honra, mas uma responsabilidade. Mas nós aqui. Também, né? Tudo que a gente fala, inclusive a veiculação dessas imagens, desse bate-papo, vai para as redes sociais e vamos ter contatos. Certamente. Alguém vai te contatar, alguém vai me contatar, né? Vai falar alguma coisa que a gente podia ter dito e não disse. Ou então não concordo com o que foi dito. Isso aí é normal, né? É uma questão de opinião, né? E aí né? cada um tem a sua, e enfim. Né? Mas eu gostei bastante, achei super gostoso aí o bate-papo, até que a 1h10 aí, né? Até mais. Isso de gravação, fora que a gente conversou fora, pois né? Você quer colocar mais alguma coisa? Não, Marcelo, estamos aqui, eu acho que, como eu disse, né? Essa parceria de trabalho que a gente tem com vocês e com outras empresas, né? Eu acho que isso só fortalece a relação profissional que a gente sempre teve e acho super interessante isso, como eu coloquei para você, né? A gente toma cuidado aonde a gente coloca o nosso nome, aonde a gente se expõe, né? Os nossos parceiros. E a CMS é uma empresa que a gente sempre teve muita confiança e sempre teve muita honra em poder ter essa parceria de trabalho. Muito obrigado. É isso aí. Da nossa parte também. Gente, encerramos por aqui. Muito obrigado, Rodrigo. Opa, então obrigado eu que agradeço. Tá bom? Fico à disposição. Nós também. Obrigado.